Vamos lá, galerinha. Então, voltando aí à questão da lista, nessa parte 2, dei meu descanso. Vamos para a nossa questão 11. Vamos começar a entrar agora num outro assunto, né, que também acaba sendo de MRU, V, que é queda livre, tá? Então, fala o seguinte aí. Conta-se que Isaac Newton estava sentado embaixo de uma macieira quando a maçã caiu sobre a sua cabeça e ele teve, assim, a intuição que levou a descrever a primeira lei da gravitação universal, considerando que a altura da maçã, considerando que a altura da maçã em relação à cabeça de Newton era de 5 metros e que a aceleração da gravidade local era de 10 metros por segundo ao quadrado, e desprezando a resistência do ar, a velocidade da maçã no instante em que ela tocou o cientista em quilômetro por hora era. Então a gente tem que ver quais foram os dados, né, que a questão nos forneceu para a gente perceber qual fórmula utilizar em relação à queda livre. Então, a primeira coisa aqui, ele deu a altura h, que é igual a 5 metros, ok? E ele deu a nossa linda gravidade, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E o que ele quer é a minha velocidade. Geralmente a velocidade a gente vai descobrir em metros por segundo, só que ele quer essa velocidade em quilômetro por hora. Então depois a gente vai ter que pegar e convertê-la para quilômetro por hora. Bom, não deu tempo. Então quando não dá tempo, a gente sabe que não tem outra maneira. Exatamente. Não deu tempo, não posso usar a função horária da velocidade, eu não posso usar a função horária da posição, eu vou ter que usar Torricelli. V ao quadrado é igual a v zero ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a altura agora. Então, eu mudei o delta S por h, correto? Então, ele sabe que a maçã estava parada a princípio. A gente vai pensar que a maçã, a velocidade inicial é zero. Ele quer saber qual é a velocidade que ela vai atingir a cabeça do cientista ali. Então, uma queda livre, geralmente, sempre a velocidade inicial é zero. Daí, a gente pode até deduzir uma fórmula especial para queda livre de velocidade. Se na queda livre a velocidade inicial é sempre zero, porque o próprio nome diz queda livre, né? Ou seja, é uma queda que acontece livremente, sem a ação aí humana, por assim dizer, ou de alguma força externa. Então, quando eu tenho a queda livre, a gente tem uma marca da queda livre, a velocidade inicial ser igual a 0 metros por segundo. E aí, quando isso acontece, quando eu tenho minha velocidade inicial igual a 0 metros por segundo, o que que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que a minha velocidade final vai ser igual a duas vezes. Aqui vai virar gravidade, correto? Que a aceleração aqui vai ser a gravidade, duas vezes o g, vezes o h. E se eu quiser ainda deixar essa fórmula ainda mais simplificada, ela vai ser a raiz de 2 de h. Então, a velocidade na queda livre vai ser sempre a raiz de 2 vezes g vezes h. Então, a velocidade vai ser igual a raiz de 2 vezes a gravidade, que é 10 vezes a altura, que é 5. Então quer dizer que a velocidade vai ser igual a raiz de, exatamente, 2 vezes 10, 20. 20 vezes 5 vai dar, meu querido, 100. E nós sabemos que a raiz quadrada de 100 vai ser igual a 10. E não tem essa resposta, professor. Claro, o que eu achei é a resposta em metros por segundo. E ele quer em quilômetro por hora. E aí, como é que eu faço para converter um para o outro? Exatamente.
Você vai pegar e vai multiplicar aqui pelo fator de conversão de metro por segundo para quilômetro por hora, que é o nosso lindo 3,6. E aí, multiplicando por 3,6, quer dizer que a velocidade vai ser igual a 36 metros por segundo, ou melhor, quilômetro por hora. Lembrando que eu estou agora gravando esse segundo take, 4h30 da manhã, então me perdoem aí se eu cometer algum deslize, mas logo eu me corrijo, ok? E aí, a gente vai para a nossa letter A. Tá acabando, vamos que vamos. Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 12. Vamos lá dar uma olhada onde que está essa questão 12. 12, 12, 12. Também eu fiz essa questão, adorei fazê-la. Incrível essa questão, adoro essa questão, muito boa. Olha que interessante essa questão aí, agora sobre MCU. Ok, galera? Vamos lá. Lucas foi presenteado com um ventilador que, 20 segundos após ligado, atinge umas 100 voltas em movimento uniforme acelerado. O espírito científico de Lucas, aqui em movimento circular uniforme, tá bom, gente? Me perdoem aí na hora da digitação. O espírito científico de Lucas o fez perguntar qual seria a frequência do ventilador. Determine a frequência em Hertz e em RPM. Bom, a gente tem que lembrar qual é a fórmula da frequência, né? Então, nós sabemos que frequência, representada pela letra F aqui, é igual ao número de voltas sobre o delta T, que é o tempo, ok? Então, quer dizer que a minha frequência aqui vai ser igual ao número de voltas, que vai ser 100, dividido pelo tempo, que é 20. Então, quer dizer que a minha frequência vai ser igual a 5 Hz. Lembrando que para acontecer isso, Hertz, que é a mesma unidade de rotação por segundo, tá? Aqui o número de voltas não tem uma unidade fixa, mas o tempo precisa estar em segundo, tá? Então a gente pode falar que a frequência é 5 Hz, ou a gente também pode falar que a frequência é igual a 5 RPS, que nós chamamos de rotação por segundo. Agora, existe um fator de conversão de um para outro, tá? Então, aqui, o que que a gente vai ter que fazer? Quando eu tenho rotação por segundo, eu tenho que converter isso para rotação por minuto, aí existe um fator de conversão de 60. Então, aqui, ó, de rotação por segundo para rotação por minuto, você vai pegar e vai multiplicar por 60. E, obviamente, contrário também. Só que aí você vai ter que dividir por 60. Então, aqui, para eu achar outra rotação também, que a primeira já está aqui em Hertz, então, é só pegar a frequência em Hertz, que é 5, e multiplicar 60. Então, aqui a minha frequência vai ser igual a 300 rotações por minuto. Ok. Bom, vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 13, que diz o seguinte: as máquinas cortadeiras e colheiteiras de cana-de-açúcar podem substituir dezenas de trabalhadores rurais, o que pode alterar de forma significativa a relação de trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar. A pá cortadeira da máquina ilustrada na figura abaixo gira, por isso movimento circular, em movimento circular uniforme, com uma frequência de 300 RPM. Então, ele já deu a frequência aqui
de 300 RPM. Ele quer saber qual a velocidade no ponto externo P, aqui, ó, nesse ponto aqui que ele sinalizou, tá? Essa velocidade que está exatamente sobre a linha de uma circunferência, tá, gente? Aqui, ó, né? Ela vai ser chamada de velocidade linear, é o V, tá bom? E aí o que acontece? Para o movimento circular uniforme, para eu calcular a velocidade, tem uma fórmula para essa velocidade. A velocidade linear no movimento circular uniforme é igual a duas vezes o π vezes o r vezes o f. 2πf vezes r. Melhor botar assim que eu já estou mais habituado. 2πf vezes o raio. Então, o que acontece? Então, eu preciso do raio e eu preciso da frequência. Só que esse raio e essa frequência não podem estar em qualquer unidade. E aí, para não ficar muito embolado ali, eu vou puxar uma setinha maior para a gente fazer essa fórmula da velocidade aqui de novo. Ó. V igual a 2π vezes F vezes E. Bem doido, tá, Luta? Então vamos lá, vamos ver se ela vai ficar menos doida. Então, quais são as unidades aqui? A velocidade ela vai ser descoberta em metros por segundo, daí a frequência obrigatoriamente precisa estar em segundo, e o raio tem que estar em metro. Na verdade, a frequência tem que estar em rotação por segundo ou hertz, né? Vou botar aqui, ó. Frequência tem que estar em hertz, Hz. E o raio tem que estar na unidade metro, correto? Vamos lá, então. E ele pediu para adotar pi3. Então, ele já deu a frequência, ele já deu o raio também aqui para gente, ó. O raio está aqui no desenho, tá bom? Então, vamos lá, ó. Raio, não foi citado no texto, mas está no desenho. 60 cm. E ele deu o pi também aqui, ó, maravilhoso, que é igual a 3, ok? Tá aqui, ó, considere π igual a 3. Então, se eu tenho π, se eu tenho o raio, só falta puxar a frequência para a unidade correta, vamos alterar essa frequência, então, e vamos alterar esse raio também, para botar ele para metro, né? Então, essa frequência aí, ó, que está em 300 RPM, eu vou ter que dividir por 60 para jogar isso para Hertz ou RPS. Então, aqui vai dar 5 Hertz. Primeira alteração foi feita. Agora, o raio, que está em 60 centímetros, para eu pegar e transformar isso para metro, eu vou ter que dividir por 100, de centímetros. Então, quer dizer que meu raio vai ser igual a 0,6 metros. Então, aqui, o que que eu vou estar fazendo? Eu vou botar na fórmula. V é igual a 2 vezes o π, que é 3, a frequência que a gente viu, que é 5, e o raio que a gente viu que vai ser 0,6. Então, a minha velocidade linear vai ser igual a 6 vezes 5 vezes 0,6. Estou fazendo o cálculo etapa a etapa, tá? Então, aqui vai dar 30 vezes 0,6. 30 vezes 0,6, 10 vezes 0,6 dá 6, 6 vezes 3, 18. Então, aqui vai ser 18 metros por segundo. 18 metros por segundo é a nossa letter C de casa aí. Olha que gracinha. Letter C. Next question, number 14. Vamos lá para number 14.
As rodas de uma bicicleta possuem um raio de 0,5 metros. Então, vamos anotar isso aqui, importante. O raio é de 0,5 metros. Possuem um raio de 0,5 metros e giram com velocidade angular igual a 5 radianos por segundo. Essa velocidade angular é o que nós chamamos de ômega, que é essa letra aí que parece um W, para a gente é W, mas tem um formatinho um pouco diferente nos livros, tá? E aí aqui eu tenho 5 radianos por segundo. Ok. Vamos continuar então. Vamos ver o que que ele está querendo com isso tudo. Qual a distância percorrida em metros por uma bicicleta no intervalo de tempo de 10 segundos? Então, ele deu o meu tempo aqui de 10 segundos, né? O intervalo, então, até vou botar delta T aqui, assim. Toda vez que eu tiver um movimento circular e ele pedir a distância percorrida em MCU, você tem que usar a fórmula de velocidade média ou de velocidade linear. A velocidade que está associada à distância percorrida, tá? No MCU, no MCU, movimento circular uniforme, existem duas velocidades, a angular e a linear. A que está associada à distância percorrida, tá? Está associada à velocidade linear. Se essa velocidade que está associada no MCU, a gente tem que lembrar o que que é essa velocidade linear. A velocidade linear, a gente já viu na outra questão, que é igual ao quê? 2 vezes π vezes f vezes r. Mas ela também é igual à velocidade angular vezes o r. E ela também é a nossa famosa lá, delta S sobre delta T. Esse mesmo V é para as três, é o mesmo V, tá bom? Então, este V aqui, que eu calculo desse jeito, também é esse mesmo V que eu calculo desse jeito, que também está associado a esse mesmo V que eu calculo desse jeito. E o nosso delta S, a gente sabe que é o quê? Exatamente, a distância. Então, para eu descobrir a distância, eu preciso descobrir o quê? A minha velocidade linear, ok? É a primeira coisa que a gente tem que pensar. E aí, como que eu vou utilizar? Qual dessas três fórmulas eu vou utilizar? Vou utilizar a segunda, porque ele deu aqui, ó, tanto a velocidade angular, o W, o ômega, quanto também o raio. Então, se ele deu as duas, vai faltar o V. Então, vamos aqui na primeira etapa. Então, a minha primeira etapa de cálculo vai ser o seguinte, ó, V igual a ômega vezes R. Então, quer dizer que o V, que é a minha velocidade linear, que eu vou descobrir, é o ômega, que é 5 vezes o R, que é 0,5. Então, quer dizer que a minha velocidade linear vai ser igual a 2,5 metros por segundo. Já está todo mundo na unidade certinho. Agora que eu sei a minha velocidade linear, eu sei também o tempo. Eu posso pegar este tempo, o delta t, eu posso pegar esta velocidade que eu acabei de descobrir agora e jogar onde? Exatamente aqui, ó, na fórmula de velocidade média. Então quer dizer que a segunda etapa do cálculo vai ser o seguinte: V igual a delta S sobre delta T. Então quer dizer que o meu V é quanto? 2,5.
O meu delta S é quanto? É o que eu quero descobrir. E o meu delta T? Ele deu 10. Então, o que que eu vou fazer aqui? Exatamente, multiplicar cruzado, meios por extremos. Então, quer dizer que o meu delta S vai ser igual a 25 vezes 2,5 vezes 10, que vai ser igual a 25 metros. Ok? Então, vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 15. Vamos lá. Number 14, 15 fala o seguinte: anemômetros são instrumentos usados para medir a velocidade dos ventos. A sua construção mais conhecida é proposta por Robinson, em 1846, que consiste em um rotor com quatro conchas hemisféricas presas por hastes conforme a figura abaixo. Em um anemômetro de Robinson ideal, a velocidade do vento. A velocidade do vento é dada pela velocidade linear das conchas. Velocidade linear, nós sabemos que é o quê? É aquela, né? É o V, correto? No circular. Um anemômetro em que a distância entre as conchas e o centro de rotação, ou seja, o raio, é de 25 centímetros, e em um dia cuja a velocidade do vento é de 18 quilômetros por hora, ele quer que você determine a aceleração centrípeta. Bom, gente, para determinar a aceleração centrípeta num movimento uniforme, a gente só tem que pensar numa coisa. Se é uniforme, como é que vai ter aceleração, professor? Agora, algo muito importante. No MCU, a aceleração centrípeta não vai alterar a taxa de velocidade, mas sim ela vai alterar a direção da velocidade. Então, a aceleração centrípeta ela só existe no MCU, correto? No MCU, a aceleração centrípeta só altera a direção, a direção da velocidade, ok? Se só altera a direção da velocidade, ela mantém o valor da velocidade constante, fixo, somente a direção. E aí, como é que é essa fórmula da aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta, AC aqui, vai ser igual a V ao quadrado sobre R. E aí, gente, a gente tem que pensar em uma coisa: existem unidades para tudo na física, como nós sabemos bem. Então, a aceleração centrípeta, ela vai ter que estar em metros por segundo ao quadrado. O V vai ter que estar em metros por segundo. E o raio aqui em metros. Vamos ver se já está tudo certinho assim? Não. Qual o problema? A gente tem a velocidade alterada, não está na unidade correta, então nós vamos ter que alterar, ela está com 18 km por hora, ela tinha que estar em metro por segundo. E outra coisa que está alterada, além da velocidade, é o raio. O raio aqui, ele tem que estar em metro e, na verdade, está em centímetro. 25 sim. Então, vamos fazer as alterações. Então, no caso da velocidade em quilômetro por hora, passando para metros por segundo, é somente dividir por 3,6. Quando eu divido esse 18 aí por 3,6, eu vou achar o seguinte. Vamos lá. 18 dividido por 3,6. Dá 5, professor. Isso, 5 metros por segundo. E o raio? O raio é só dividir por 100. Vamos lá.
100. Olha, a minha mesa ela já tá regando muito, gente, tadinha. Então quer dizer que o raio vai ser igual a 0,25 o quê? Metros. Agora que eu tenho raio na unidade correta e velocidade também, é só pegar e fazer o quê? Aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta vai ser igual a v ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado, sobre o r. O r é 0,25. Então, quer dizer que a minha aceleração centrípeta vai ser igual a 5 ao quadrado vai ser 25. Então, vai ser 25 dividido por 0,25. Então, a minha aceleração centrípeta vai ser igual a 25 dividido por 0,25 vai ser igual a 100 metros por segundo ao quadrado. Ok ou não ok? Então, a velocidade precisa estar em metros por segundo, passamos. O raio precisa estar em metros, passamos. 5 ao quadrado, 25, dividido por 0,25, fechou. Vamos agora para a nossa próxima questão, que é a questão de número 16, que começa agora a parte de lei de Newton, o último bloco de assuntos, graças a Deus. Será que eu consigo sobreviver? O cabelo já não está sobrevivendo. Vamos lá. Um bloco se apoia sobre um plano inclinado, conforme mostra representado no esquema abaixo. Se o bloco tem 700 newtons de peso, ó, se o bloco tem peso de 700 newtons, a menor força de atrito capaz de manter o bloco em equilíbrio sobre o plano é de, e ele deu um dado que é o seno aqui, ó, de 30, 0,5. Gente, para um bloco estar em equilíbrio, toda vez que ele usar essa palavra em equilíbrio, a gente tem que pensar que o bloco ele vai ficar parado, ele não vai ter velocidade, não vai ter aceleração. Parado. E o parado está muito relacionado à primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que diz que a soma das forças que atuam sobre um corpo, se essa soma for igual a zero, o corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento, se for zero ou nula. Então, quer dizer que todas as forças que atuam nesse bloco, nesse plano inclinado, a soma de todas elas tem que dar zero. E quais são as forças que atuam nesse bloco? Agora vem a coisa interessante de tudo. Vamos lá, diagrama de forças, ou chamado de DCL, que é o diagrama do corpo livre, tá bom? Então, o que que a gente tem aqui? Existe uma força que é o contato do bloco com o solo, que vai ser o que nós chamamos de força normal, que ela vai ser sempre perpendicular ao plano. Então, se o plano é assim, ó, para dar um ângulo reto aqui perpendicular, a normal, que é essa primeira força. Gente, eu preciso que seja reto. É normal que essa primeira força está aqui. Exigir da minha mão reta, sem sono, vai ser fogo, Pedro. Normal. Aí existe uma outra força, também na vertical, que vai ser o que nós chamamos de força-peso. Essa vai partir do centro e vai vir para baixo, assim, ó. Ela não é perpendicular, ela vai partir do centro de gravidade do bloco. Então aqui eu tenho a força-peso. Peso P, ok? Ao mesmo tempo, eu tenho aqui também, certo? A força de atrito, exatamente. Essa força de atrito eu vou botar de verdinho. Como o bloco tende a escorregar, a força de atrito é sempre oposta ao movimento. Ela está aqui, gente, ó, a FAT, a força de atrito, ok? E agora a gente vai ter forças atuando, né?
para equilibrar o atrito e a normal, porque até agora não tem nenhuma força compensando as duas, que é o que nós chamamos de aqui a decomposição da força-peso, que vai ser o meu Px, que vai ser a força-peso no eixo x. Toda vez que eu tenho um plano inclinado, eu tenho essa decomposição da força-peso. E aqui, retinho, na mesma reta da normal, a gente vai ter uma outra força que vai ser o meu Py. Como ele quer a menor força de atrito, vamos nos concentrar o quê? Vamos nos concentrar na horizontal, né? Ele quer saber a FAT. Então, para que isso esteja em equilíbrio, a soma das forças tem que ser igual a zero. Isso diz a primeira lei de Newton, não é isso? Então, olha só, a primeira lei de Newton diz que o somatório das forças que atuam no corpo tem que ser igual a zero, e aí ele vai tender a permanecer em repouso ou parar. Para a soma da zero, tudo tem que ser igual. Então, quer dizer que aqui eu tenho que pensar que a minha força de atrito, a minha FAT, tem que ser igual a Px. E quem é Px? Px é igual ao peso vezes o seno de θ. Isso é a minha PX. Aí você tinha que lembrar isso. E a PY já vai ser o peso vezes o cosseno de θ. Mas vamos nos concentrar apenas nessa parte, porque eu quero descobrir a FAT, que é a força de atrito, e a FAT é igual a PX. Então vamos lá. PX vai ser igual ao peso que ele deu aqui, ó, 700. Ah, onde que está isso? Está aqui, ó, peso de 700. Então a gente bota aqui, ó, P de peso, correto? Vezes o seno de quanto? O seno do ângulo ali da inclinação, do plano inclinado, que é 30 graus. Então quer dizer que a minha PX vai ser igual a 700 vezes 0,5. Então quer dizer que a minha PX vai ser igual a 350 newton. E aí, se a minha PX é 350 newtons, o gabarito é a letra A de amor. Ok? Muito tranquila, né? Vamos continuando aí para a nossa próxima questão. Vamos ver aqui qual que é. É a 17. A 17 diz o seguinte, hein? Qual o valor da força resultante? Qual o valor da força resultante e para qual sentido ela ocorre? Eu adaptei essa questão, tá, gente? Tinha um texto falando qual era o valor da força do A e do B. E aí eu vou colocar aqui, tá? Ó. O A, ele tem uma força resultante, ele tem uma força, na verdade, que eu vou chamar de FA. Aqui, se eu não me engano, esta questão era 720 newton, tá? E aqui o meu FB, a minha força B, era igual a 800 newtons, ou seja, as quatro pessoas desse lado puxam com mais força do que desse. Então vamos lá, a força resultante vai ser a força de B, que é a maior, menos a força do grupo A. Sempre tenta fazer a força resultante assim, a maior menos a maior menos a menor, tá bom, gente? Então quer dizer que a nossa força resultante vai ser igual a 800 menos 720. Quer dizer que a nossa força resultante vai ser igual a 80 newton. Primeira coisa, o valor da força. Segunda coisa, para qual sentido ela ocorre. Sempre vai ocorrer para o sentido que tem maior intensidade, né? Quando eu tenho subtração de forças. Então, sentido
Direita. Bem tranquila essa, né? Então vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 18. 18, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. 18, olha que linda. Aplica-se uma força de 20 newtons a um corpo de massa M. Vamos lá, vamos entender isso aqui? Então aqui eu vou ter que fazer um desenho para a gente dar uma abstraída. Aqui eu tenho solo. Então, aplica-se uma força de 20 newtons sobre um corpo de massa M. Vamos desenhar esse corpo de massa M aqui, botar ele de pretinho, botar tudo de preto. Isso. Então, eu tenho esse corpo aqui de massa M, correto? E eu estou aplicando sobre ele uma força de 20 newtons. É isso que a questão está falando. Em linha reta, o corpo desloca-se em linha reta com velocidade que aumenta 10 metros a cada 2 segundos. Ó que interessante. Então, essa força provocou aqui um deslocamento, tá? Em que a velocidade aumenta 10 metros a cada 2 segundos. Com isso, eu consigo achar a aceleração com esse dado, porque nós sabemos que a aceleração é a variação da velocidade, é o quanto que ela aumenta ou diminui sobre o delta t, que é o tempo. Então, quer dizer que meu A aqui, ó, se ela aumenta, o A vai ser igual a 10, que é o quanto que ela aumenta, dividido por 2. Então, quer dizer que meu A vai ser igual ao quê? 5 metros por segundo. E por que que eu precisei achar o A? Porque ele queria o valor em quilo da massa em. E aí a gente tem que pensar que se eu tenho A e se eu tenho F, eu posso jogar na fórmula da segunda lei de Newton, que a força resultante é igual ao quê? Massa vezes a aceleração. Como não há outra força atuando, ele não fala que tem atrito, né? Quando não fala, a gente desconsidera, por assim dizer. Então aqui eu vou botar 20. A massa é o que eu quero descobrir e a aceleração aqui é 5. Então aqui, ó, 5m vai ser igual a 20. Logo, o meu m vai ser igual ao quê? 20 dividido por 5. Logo, o meu m vai ser igual a 4 quilos. Se o meu m é 4 quilos, quer dizer que a alternativa correta é a nossa letra B de bola. Ok? Então vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 19, que diz o seguinte: um astronauta com um traje completo tem uma massa de 120 quilos. Massa de 120 quilos. Ao ser levado para a Lua, onde a aceleração da gravidade é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, a sua massa e o seu peso são respectivamente. Olha só, a massa de alguém, ou de um móvel, ou de qualquer partícula, não altera, dependendo da localização geográfica, né, do planeta, ou na Terra, ou até mesmo no satélite, que é a Lua. Mas o peso, sim. Por que que o peso altera? Porque o peso, ele depende da gravidade. Então, lembrando da fórmula do peso, ó, o peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, quer dizer que para eu saber esse peso aí que ele quer falar, então eu vou pegar a massa, que é quanto? 120, e vou multiplicar pela gravidade na Lua, que ele disse, ó, gravidade igual a 1,6. Então, 120 vezes 1,6.
Então quer dizer que o meu peso vai ser igual a, vamos lá, 120 vezes 1,6. Vai dar 192. 192 o quê? Exatamente, Newton. 192 Newton aí, ó, vai ser a nossa letra B de bola. A massa permanece inalterada e o peso 122 mil, tá? Então a massa ela é inalterada. A massa não depende da gravidade, ok? O peso sim. Massa é uma grandeza fixa. Não depende da localização geográfica. E vamos para a próxima, que é a questão de número 20. Ai, maravilha! Diz o seguinte, a questão 20. Um carro de 1.600 quilos. Então, vamos anotar que isso é a sua massa. Um carro de 1.600 quilos. Se move com aceleração uniforme igual a 10 metros por segundo. Então, A igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber qual é a força resultante que atua sobre o carro que o permite alterar sua velocidade. Então ele quer saber a FR. Aqui já está tranquilo, já deu aceleração, tem a massa, é só pegar então e jogar força resultante igual a massa vezes aceleração. Então força resultante, que é o que eu quero descobrir, é igual a massa é 1.600, a aceleração é 10. Olha isso, como a lousa tadinha não aguenta mais. Então quer dizer que a nossa força resultante vai ser igual a 16.000 newtons. Ok, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante. Desculpem aí os gaps que eu tive. Realmente acabei de gravar às 5 horas da manhã agora. A olheira é meu pai, mas valeu a pena porque ele vai ser preparado. Você aprendeu, se divertiu comigo e a gente pôde produzir um conteúdo aí de qualidade. Se você gostou, por favor, comente aí alguma coisa importante, algo que você viu que não está certo, né? Até porque eu preciso desse feedback, mas se você confia em tudo aí também, dá aquele joinha, fala assim, gostei da aula, professor, compartilha com seus amigos. E para quem está entrando no IFE agora, é uma maravilhosa oportunidade de se preparar para pegar aí um professor muito bom, que é o Pedro Collen, tá? De física. Já não conheço, Pedro, mas agradeço muito as suas listas de exercícios, os seus materiais que me fazem, além de aprender, me desafiar como professor e compartilhar o nível de conhecimento que você propõe nas suas aulas com os alunos, para eles já se prepararem para o desafio que é a sua prova. Forte abraço a todos, muito obrigado. Beijo, até a próxima videoaula do canal Pedro Sami. Tchau, tchau.